Pessoal, boa tarde a todos. A gente vai começar a nossa atividade de hoje, né? Senão vai ficar muito tarde para depois começar. Isso aqui vai ficar gravado, então se depois alguém quiser olhar posteriormente, tá? Poder ter acesso, vai ficar gravado e disponibilizado no YouTube. Eu pego e disponibilizo. A matéria de hoje, a gente vai trabalhar com distribuição binomial, distribuição multinomial e distribuição de Poisson. A ideia é fazer um pouco de conta na mão, tá? Aqui no quadro, até tem uma câmera aqui para isso, e o restante fazer aqui no Excel, tentar fazer o vínculo dos dois, trabalhar meio que mesclado. A única coisa que não dá para fazer no Excel, que eu pelo menos não achei a ferramenta, é a distribuição multinomial. A distribuição de Poisson, a distribuição binomial é possível. Então, a gente vai explicar o que é cada coisa e fazer alguns exemplos sobre isso. Tranquilo? Eu vou compartilhar com vocês os slides. Igual eu falei, um pouco vai ser no computador, um pouco de slide, um pouco no Excel, um pouco no quadro aqui. Vamos compartilhar então um slide aqui. Deixa eu ver aqui. Isso aqui. Pessoal, vocês estão vendo então meu slide agora? E o que acontece? O que eu acabei de passar para vocês aí é o título, né? Para depois a gente poder começar a trabalhar com a definição. Então, a matéria de hoje é definição de distribuição discreta de probabilidade e distribuição de probabilidade binomial. Definição clássica. Quando a gente pega e trabalha com a definição de probabilidade, pelo menos para início, assim, para você começar a ter uma noção do que está acontecendo, você sempre fala que probabilidade é o número que você atribui à chance de alguma coisa acontecer. Exemplo, joguei uma moeda para cima. Qual que é a probabilidade de cair cara? 50%, de cair coroa, mais 50%. Então, a probabilidade, essa de maneira informal, é essa chance, né, esse número que você atribui à chance de alguma coisa acontecer. Mas existe uma formalidade para isso, que está aqui, que é a definição moderna. Resumidamente, ele fala o seguinte, que a probabilidade mínima de alguma coisa acontecer é 0 e a probabilidade máxima é de 1. Então, sempre a probabilidade é um número que fica entre 0 e 1. A mínima é 0 e a máxima é 1. No caso, a mínima equivale a 0% e a máxima, que é 1, equivale a 100% de alguma coisa acontecer. Então, qualquer probabilidade, ela pode ser dada em forma de porcentagem, desde que você pegue e multiplique, no caso, o valor que você obteve em número decimal, por 100 você transforma esse valor em porcentagem. Então, essa basicamente é a regra. Para transformar uma probabilidade em porcentagem, é só pegar e multiplicar por 100. Dito isso, eu vou ter o seguinte, então. Eu vou começar a explicar para vocês o que é uma probabilidade binomial. Eu acho que é a sequência aqui, perfeito. Então, a probabilidade binomial é o seguinte, ó. Para o experimento binomial, considere que P represente a probabilidade de sucesso e que é a probabilidade de fracasso de em um único teste. Então, P de X é a probabilidade de que haverá exatamente X sucessos em N testes. Aí eu vou pegar e vou explicar para vocês como é que a gente faz essas contas. No caso, essa fórmula que está aqui é a fórmula que define o que é a probabilidade binomial. Probabilidade de x vezes um evento acontecer é n sobre x, onde esse n sobre x é a fórmula de combinatória, que está aqui à nossa direita. Esse p é a probabilidade de ocorrer, daquele evento ocorrer uma única vez. Esse x é a quantidade de vezes que eu quero que o evento ocorra. Esse n menos x é o valor do n aqui em cima menos o x aqui, e esse aqui é a probabilidade de fracasso. Sei que está meio rápido, mas vou explicar para vocês com um exemplo, vai ficar mais fácil para poder entender. Aqui tem uma legenda, né? Eu coloquei a legenda aqui do que é cada coisa. E aqui nós temos, então, um primeiro exemplo. Ó. Um dado é jogado 7 vezes. Qual é a probabilidade de sair o número 5 exatamente 4 vezes? Igual eu falei para vocês, eu vou compartilhar a câmera agora e vou resolver isso aqui no quadro então, tá? Deixa eu compartilhar a câmera aqui, só um minuto. Muito bem, vocês estão vendo o quadro aí compartilhado agora. Então vamos lá, só lembrando, eu tenho o seguinte, eu tenho o problema, né? Ele é assim, um dado é jogado, deixa eu colocar assim para eu conseguir ver a atividade. Então é o seguinte, um dado é jogado 7 vezes. Então nesse caso aqui, gente,
o que acontece? Você vai jogar um dado 7 vezes. Então, no caso desse exemplo 1, o nosso N é igual a 7, o total de vezes que você joga o dado. A pergunta que ele faz aqui para a gente é o seguinte: qual é a probabilidade de sair o número 5 exatamente 4 vezes? Então, o x, no caso, é 4, o p é 1 sobre 6. Por que 1 sobre 6? Porque o número 5 ele aparece uma vez num total de 6 possibilidades que tem no dado. Deixa eu colocar o ponto aqui, ficar melhor. Então, nesse caso aqui, o que está acontecendo? Aqui acontece o seguinte, igual vocês estão vendo aqui, a pergunta é qual que é a probabilidade de você jogar o dado para cima 7 vezes e sair o número 5 4 vezes. Então, aqui é o seguinte, esse 4 aqui significa, na prática, o seguinte. Okay. Esse 4 aqui significa, na prática, o seguinte, que o número 5 vai sair exatamente 4 vezes. A probabilidade do número 5 sair uma única vez é de 1 para 6. Em cada experimento é de 1 para 6, porque o dado ele tem 6 faces e o número 5 vai estampar em apenas uma face. Então, a probabilidade é de 1 para 6 em cada vez que eu faço experimento. Eu vou fazer 7 experimentos. Então, aqui é o seguinte. No caso aqui, a probabilidade, você coloca nx, aí você coloca p elevado a x vezes q elevado a n menos x. No caso, vamos lembrar que o q, ele é 1 menos p, ou seja, 1 menos 1 sexto, que nesse caso vai dar 5 sextos. E outra coisa que eu vou ter que calcular é esse nx. Esse nx é a fórmula de combinatória, ou seja, o n sobre x assim, isso aqui equivale a n fatorial sobre x fatorial, multiplica x, n menos x fatorial. Então, esse fatorial é aquele fatorial que você aprende lá no ensino médio mesmo, tá? Tipo, 2 fatorial é 2 vezes 1, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1 e assim por diante. Então, nesse caso aqui, o nosso n ele vale 7, o nosso x ele vale 4. Então, fica 7 fatorial sobre 4 fatorial aqui, 7 menos 4 fatorial. Desenvolvendo aqui, eu vou ter o seguinte, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, sobre 4 fatorial aqui, e 7 menos 4 é 3 fatorial. Dá para cancelar esse com esse, ó. 7 vezes 6 vai dar o quê? Vai dar 42. 42 vezes 5, deixa eu pegar a calculadora aqui para a gente agilizar nossas contas. Ó, 7 vezes 6 vezes 5 vai dar 210. Sobre 3 fatorial, que é 6. Então, se eu pegar 210 e dividir por 6, vai dar 35. Logo, substituindo aqui, ó, eu vou ter o seguinte, quer ver, pessoal? O que vai acontecer? O nosso n sobre x aí, né? Isso aí vai dar, no caso, 35. O nosso p, ele vale 1 sexto, que fica elevado, no caso, a x. O x nosso é 4. Vezes o q, que vale 5 sextos, elevado a quanto? A 7 menos 4, que é 3. Logo, essa conta ela fica 35 vezes 1 sobre 6 a quarta vezes 5 elevado a terceira. Bom, isso aqui, essa conta eu posso pegar e jogar na calculadora, que ela fica mais fácil para fazer. Tem mais delongas aqui, quer ver? Posso colocar assim, 35 vezes 1 dividido por 6, elevado à quarta potência, vezes 5 dividido por 6, elevado à terceira potência. A calculadora faz isso de uma vez para a gente, que dá, então, esse número aqui, ó. 0,0156, tá? Aproximadamente. Isso aqui é em número decimal. Em porcentagem, é só pegar e multiplicar por 100. Aproximadamente, isso aí. 1,56%. Então, a probabilidade de você jogar um dado para cima 7 vezes
e caiu o número 5 4 vezes, exatamente 4 vezes, é só de 1,56%. É pequeno. Deixa eu pegar agora um outro exemplo com vocês. Quer ver? Bom, nesse momento aí, pessoal, vocês estão vendo agora o meu slide aqui. Deixa eu pegar outro slide aqui. Isso. Estão vendo agora o segundo exemplo aqui. Ele fala o seguinte para a gente, ó. Uma prova é constituída de 10 exercícios em forma de teste, com 5 alternativas em cada teste. Um aluno que chutar, né, todas as respostas, qual será a probabilidade de ele acertar exatamente 6 exercícios de 10, certo? Se ele chutar, suponha que o camarada não sabe absolutamente nada. Então, deixa eu colocar as hipóteses aqui no quadro, ó. Depois eu compartilho com vocês o quadro aqui de novo, tá? Vamos lá, então. Só um minuto aqui. Isso. Muito bem. Então, a ideia aqui é o seguinte, pessoal. Opa, apareceu coisa que não precisava. Então, o que está acontecendo é o seguinte. A prova tem 10 questões, então o meu N vai ser 10, tá? E cada questão tem 5 alternativas. Então, se você chutar, né, uma questão, a sua chance de acertar é de 1 para 5. Então, se o aluno chutar todas as questões, qual que é a probabilidade de ele acertar 6? O meu X aqui, então, vai ser 6, que é a quantidade de sucesso que ele está querendo ter chutando as questões. Voltando aqui ao compartilhamento, só um minuto aqui, calma. Isso. Voltando aqui ao compartilhamento, pessoal, eu coloquei aqui no quadro, ó. Esse N aqui, no caso, são as 10 questões que a prova tem. Esse 1 sobre 5 aqui é a chance de acertar cada questão. É de 1 para 5. Esse X igual a 6 aqui é a quantidade de sucesso, né, de acertos que ele quer ter aqui nas questões. Então, qual que é a chance de ele conseguir acertar 6 questões, supondo que ele não sabe nada, né? E que vai jogar tudo no bicho, assim, para ver se ele consegue uma coisa, vai chutar toda. Então, vamos fazer essa continha aqui para a gente ver. Quer ver? Bom, eu ajeitei a câmera aqui para poder caber. Então, a gente vai ter o seguinte, ó. Primeiramente, vamos calcular o NX, que é dado pela fórmula de combinatória. Igual eu já escrevi lá, vou escrever de novo aqui. Tá? Então, aqui vai dar o seguinte, ó. Nesse caso, o nosso N vale 10, o nosso X ele vale 6. Aí você pode colocar aqui 10 fatorial sobre 6 fatorial, fazer uma letra menos feia, e aqui posso colocar 10 menos 6 fatorial. Então, aqui vai dar o seguinte, ó. Então, aqui vai dar o seguinte, vai ficar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Certo? Sobre 6 fatorial aqui. Professor. Pois não, Vitor. Vitor, O 6 é o que mesmo? O 6 é a quantidade de sucesso que você quer ter. O 6 é o quê? É a quantidade de sucessos. Ah, tá. Então, ele não quer acertar 6. Então, 6 aqui vai ser o total de sucesso que ele quer ter. De um total de 10 tentativas. Beleza? Tranquilo? Entendi. Fechou, então. Então, aqui vai ficar sobre 4. Tá? Dá para cortar esse com esse. Então, pela forma de combinatória, a gente vai ter o seguinte, resolvendo essa questão aqui, vou jogar aqui na calculadora, pessoal. Fica 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Dá 5.040 dividido por 4 fatorial, que é 24. Dá 210 esse número aqui. Agora sim, utilizando a fórmula da binomial, vai ficar a probabilidade igual. Lembra que a fórmula, vou escrever de novo a fórmula aqui, que é interessante para gravar. É P elevado a x vezes Q elevado a n menos x. Então, fica, esse n sobre x, eu acabei de calcular aqui, ele vale 210. Esse P nosso aqui, gente, é 1/5.
elevado a x, o nosso x, no caso, é 6, que é o total de sucesso que ele quer ter. O que, vou colocar o que aqui, é 1 menos 1 quinto. 5 vezes 1, 5, 5 menos 1 dá 4 quintos. Então, fica 4 quintos aqui, elevado, no caso, a quanto? A 10 menos 6, que vai dar 4. Então, a nossa probabilidade aqui vai ser 210 vezes 1 quinto elevado à sexta, vezes 4 quintos elevado à quarta potência. Vamos jogar isso aqui na calculadora e ver quanto que vai dar, quer ver? 210 vezes 1 dividido por 6 elevado à sexta potência, vezes 4 dividido por 6 também, 1 dividido por 5, não por 6. Espera aí, deixa eu acertar aqui. Elevado à quarta potência. Logo, essa continha aqui deu um número bem pequenininho, tá? Vou colocar aqui no quadro. Deu 0,0055. Isso aqui é em probabilidade, que é número decimal. Em porcentagem, a vírgula cai para cá. Então, a chance dele conseguir acertar 6 num total de 10 questões é de menos de 0,5%. É uma chance bem pequena. Então, o ideal é que a pessoa estude mesmo. Não fique dependendo da sorte, não, porque a chance, você pode perceber aqui, que ela é ínfima, né? Menos de 0,5%. Bom, vamos seguir aqui então, pessoal. Vamos lá. Eu vou continuar aqui, então, com os slides aqui, para mostrar o que está na sequência aqui. Quer ver? Voltamos então a ver os slides aqui, pessoal. Vocês podem perceber aqui, então, o seguinte, ó. Só um minutinho aqui. Ok. Aqui a gente tem um outro exemplo aqui, que agora é de biologia, esse exemplo aqui. Só que, assim, essas contas, igual eu falei para vocês, são contas que a gente consegue fazer utilizando o Excel. Eu vou explicar para vocês como é que a gente faz essas continhas aqui utilizando o Excel, que é muito mais simples, muito mais prático, tá? Então, o principal foco nosso aqui é fazer isso aqui pelo Excel. Eu vou explicar como é que a gente faz, então, isso. Deixa eu voltar aqui. Eu vou compartilhar numa mesma tela aqui os slides e o Excel paralelamente, para a gente poder pegar e fazer as duas coisas aqui. Só um minutinho, pessoal, que eu estou abrindo aqui. Ok. Calma aí, que eu estou só preparando aqui. Vamos lá. Você pode perceber aqui, né, que você consegue olhar aqui, que do lado esquerdo eu tenho o PowerPoint e do lado direito aqui eu tenho o Excel. Dá para dividir a tela aí. Eu sei que ficou um pouco pequeno, mas é o que dá para fazer para a gente poder colocar as duas imagens aqui na mesma tela. Observem só, como é que a gente faz uma conta dessa aqui usando o Excel? Esse vai ser o nosso foco aqui. Vamos pegar, então, o primeiro exemplo aqui, que é o seguinte, né? Vamos colocar aqui o exemplo 1. Depois eu compartilho com vocês essa tabela aqui. Eu já fiz ela aqui do lado. Vou fazer ela de novo aqui para vocês. Então, vamos lá. Como é que você faz esse exemplo 1 aqui utilizando o Excel? Ele fala assim, olha, um dado é jogado 7 vezes. Qual é a probabilidade de sair o número 5 4 vezes? Então, existe a ferramenta, né? Distribuição binomial. Tá? Distribuição binomial, que é essa aqui. Não sei se dá para vocês enxergarem aqui, devido a ficar num tamanho pequeno,
Mas aqui tem assim, número, depois tem tentativas, probabilidade e cumulativo. Eu vou explicar o que é cada coisa aqui. Deixa eu fazer o seguinte, quer ver? Deixa eu aumentar um pouco mais para ficar mais nítido. Eu vou colocar 200% aqui. Aí, beleza, ficou bem nítido agora. Então, o que acontece? Vamos lá. A ferramenta de distribuição binomial. Então, primeiramente, você vai colocar aqui esse número S aqui, é o total de sucesso que você quer ter. Então, se você vai jogar um dado, você quer 7 vezes para sair o número 5 4 vezes, então o 4 é o total de sucesso. É o primeiro valor que entra aí. Agora, depois, tentativas. As tentativas são 7 tentativas que você vai jogar o dado. Coloca aqui. Essa probabilidade que está escrito aqui é a probabilidade de sair o número 5 em cada vez que você joga o dado, que vai ser de 1 para quanto? Para 6. Depois aqui, ele pede para você dizer se vai ser cumulativo ou não. Cumulativo é o seguinte, se falasse assim, até 4 vezes eu somaria os anteriores. Então, nesse caso, que não vai ser cumulativo, significa então que eu vou colocar falso aqui. Quer entender a ideia do cumulativo? Quando você coloca falso, ele calcula somente a probabilidade de sair o número 5 exatamente 4 vezes. Se você colocasse o cumulativo verdadeiro, seria até 4 vezes. Ele somaria a probabilidade de sair o número 5 0 vezes, depois o número 5, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes e 4. Então, o cumulativo ele soma tudo que tiver anterior, quando você coloca verdadeiro. E se você colocar falso, somente esse valor aqui mesmo. Quando der Enter aqui, você pode perceber que deu esse número. Se eu quiser colocar isso aqui em porcentagem, é só pegar e multiplicar por 100. Multiplicado por 100 aqui, vai dar, então, isso aqui em 1,56%, tá? Deixa eu colocar assim, quer ver? Deixa eu formatar essa célula aqui e colocar em forma de porcentagem. Isso. Aqui, ó, 1,56%. Se você... Está um pouquinho lenta, né? A transição agora foi. Se você pegar e olhar o que está aqui no quadro, né, que eu fiz com vocês manualmente, vai estar exatamente 1,56. Está exatamente 1,56. Então, beleza, você consegue fazer essas contas tudo utilizando aqui o Excel. Vou fazer a segunda conta aqui, ó. Uma prova é constituída de 10 exercícios em forma de teste com 5 alternativas em cada teste. Se um aluno chutar todas as respostas, qual que é a probabilidade de ele acertar 6 exercícios? Então, vamos lá. Mesma situação, a distribuição binomial. Então, ele quer acertar o quê? 6 questões. Então, são 6 sucessos. O total de tentativas são 10, que são 10 questões que tem. A chance dele acertar uma questão é de 1 para 5, porque tem 5 questões. Então, eu vou colocar 1 sobre 5. Cumulativo? Não, porque eu quero saber exatamente acertar 6 e não até 6. Então, eu vou colocar falso aqui. Deu isso aqui. Eu colocando para cá e colocando em forma de porcentagem. Então, é aquela chance que eu falei para vocês, 0,55%. É uma chance bem pequenininha. Não significa que não existe, é uma chance pequena. Por isso que vale mais a pena não contar com a sorte nesse caso. Continuando, pessoal. Vamos fazer agora a questão 3, que eu acabei não fazendo no quadro de propósito, para poder fazer aqui mesmo. Vamos lá, então. Questão 3. Questão 3 é o seguinte, olha. Fala assim, um casal pretende ter 5 filhos. É um casal corajoso. E deseja saber qual é a probabilidade de ter 5 meninos, 2 meninos e 3 meninas, até 3 meninas e assim por diante. Então, como é que a gente faz a primeira conta aqui? Vou colocar 3A. Então, a probabilidade de ter 5 meninos. O que você faz aqui? Novamente, chama a função, que é distribuição binomial. Então, como ele quer ter 5 meninos, então são 5 sucessos, num total de 5 tentativas. Né? 5 meninos, num total de 5 filhos. A chance de sair menino
em cada nascimento é de 1 dividido por 2. Aqui eu coloco falso, porque também não é cumulativo. Então, a chance seria isso aqui, que eu escrevendo isso em forma de porcentagem, ó, deixa eu fazer assim. Vou usar depois novamente, vou formatar tudo como sendo porcentagem. Vai ser de 3,13%. Então, a chance de ter, no caso, 5 meninos e 5 crianças que forem nascer é de 3,13%. Agora vamos fazer o 3B, quer ver? 3B. O 3B é o seguinte, ó. 2 meninos e 3 meninas. Lembra o seguinte, tudo ou nasce menino ou nasce menina. Então, eu posso fazer o seguinte. Vou colocar novamente distribuição binomial. Então, vou supor que o sucesso seja sair 2 meninos. Aí, consequentemente, os outros 3 filhos vão ser 3 meninas. Então, vou me concentrar com o sucesso é sair 2 meninos, o restante ser, no caso, as 3 meninas. Eu poderia também pensar que o sucesso seria as 3 meninas. Pensar o contrário disso daria a mesma coisa, sem problema nenhum. Então, 2 sucessos, são os 2 meninos. Agora, total de crianças são 5. 1 dividido por 2 e falso. Então, sai no caso, 2 meninos aqui, e 3 meninas também é de 0,31,25%. É a mesma chance. Opa, peraí, não, falei bobagem. Aqui é 31,25%, outra é só 3,3%. Então, sai 2 meninos e 3 meninas é de 31,25%. Sai 5 meninos, que é muito menor, que é só de 3,13%. A letra C, eu chamo a atenção de vocês, que ela tem um detalhezinho que é diferente dos anteriores. Olha só. A letra C fala assim, até 3 meninas. O que significa até 3 meninas? Significa sair, nascer nenhuma menina, nascer uma, nascer 2 ou nascer 3. Então, você vai acumulando, nesse caso aqui. Até 3 quer dizer que pode ser 0, 1, 2 ou 3. Então, nesse caso, o cumulativo lá vai ser verdadeiro, que vai somar todas as probabilidades anteriores. Então, vou colocar aqui, ó, 3, que pode ser até 3 meninas, num total de 5 crianças. Cada menina, a probabilidade é de 1 para 2 para nascer. Aqui eu vou colocar verdadeiro, porque é até 3, quer dizer que pode ser 0, 1, 2 ou 3. Por isso que eu coloco verdadeiro, ele soma todo mundo. Então, até 3 meninas é de 0,81, que transformado aqui em porcentagem, dá 81,25%. Tá? A letra D pelo menos 4 meninos. Quer dizer que quando você fala pelo menos 4, aqui não pode sair menos que 3. Não pode sair menos que 4. Quer dizer que sai 0. Não vai servir. Uma não vai servir. 2 não. 3 não. Tem que sair pelo menos 4. Então, nesse caso, o que eu posso pegar e lançar mão da conta anterior que foi feita. Ou seja, a conta anterior é até 3. Então, se eu pegar 1, que é o total em probabilidade, e subtrair a probabilidade de sair até 3, vai sair, no caso, pelo menos 4. Entenderam que eu acabei utilizando a conta anterior? O total é 1, eu subtraí a probabilidade de sair menos que 4, que é até 3, que tinha feito anteriormente aqui. Então, a chance de sair de 4 meninas para cima, né, 4 ou 5, é de 18,25%. E, por fim, aqui, gente, número 3, letra E, ele fala o quê? Primeiro nascimento ser um homem, depois uma mulher, depois outra mulher, depois um homem e depois a quinta mulher. Nesse caso aqui, você faz assim, a ordem do que está aparecendo é importante, tem que ser exatamente nessa ordem. É diferente de sair 2 homens e 3 mulheres, tá? Uma coisa sai 2 homens e 3 mulheres, independente da ordem, e nesse caso, não, quer que saia exatamente nessa ordem. Então, é diferente do exercício da letra B, que a letra B, qualquer ordem de nascimento serviria, desde que fossem 2 meninos e 3 meninas. Aqui não, só serve se for nessa ordem. Estou achando o primeiro ser um homem, é de 1 para 2. Aí você vai multiplicando. Depois, ser uma mulher, também é de 1 para 2. Depois de ser uma outra mulher, também é de 1 para 2. Depois de ser um homem, também é de 1 para 2. E, por fim,
Voltar a ser uma mulher é de 1 para 2 também. Então, nesse caso aqui, é diferente da letra B, porque a ordem que os nascimentos aparecem, ela é importante. Quer dizer, a sequência que as crianças vão nascer tem que ser nessa sequência aqui, por isso que o valor deu diferente. 3,13% a chance de nascer, no caso, as crianças dessa maneira, nessa ordem aí. Bom. Agora é o seguinte, ó, número 4, vamos fazer esse número 4 aqui também no Excel. Ele fala, suponha que em uma população, 30% das pessoas têm alergia respiratória. Como o interesse é estudar esse tipo de alergia, considera-se ser alérgico como sendo sucesso. Nesse caso, a probabilidade de sucesso é de 30% e de fracasso 70%, porque o total são 100%. Qual que é a probabilidade de um grupo de 50 pessoas, 10 serem alérgicas? Então, é o seguinte, olha, esse 4 aqui você faz assim, novamente, usa a distribuição binomial. Aqui, então, vamos lá. O que acontece? Vamos utilizar a distribuição binomial. Então, acontece o seguinte, que no grupo de 50 pessoas sejam 10 alérgicas. Então, eu quero que as 10 pessoas sejam alérgicas num grupo de 50 pessoas. Qual que é a chance de uma pessoa ter alergia? É de 30%. 30% em número decimal, que é só você pegar e dividir por 100, é 0,3. É acumulativo? Não, porque eu quero que exatamente 10 pessoas. Não é até 10 pessoas, é exatamente 10 pessoas. Então, vem aqui e coloco falso. Dou Enter. Então, a chance nesse grupo aí de 10 pessoas, né, de 50, 10 serem alérgicas, é de 3,86%. Então, quer dizer, o Excel faz direitinho isso aqui, de maneira prática. Agora, eu vou trabalhar com vocês a distribuição multinomial, e o detalhe da multinomial, que eu não sei se tem, mas eu não achei, é uma ferramenta que consiga fazer pelo Excel. Se tiver, eu não conheço. Então, deixa eu fazer no quadro, pelo menos um exemplo aqui, para a gente dar uma adiantada, para depois passar a distribuição de posição. A multinomial é o seguinte, quer ver? Deixa eu compartilhar diferente aqui. Aqui. Então, a distribuição multinomial. Uma generalização da distribuição binomial é a distribuição multinomial. Assim, considere a possibilidade que alternativas, isto é, repartimos o espaço amostral em K eventos, A1, A2, A3 até AK, mutuamente exclusivos, ou seja, um não influenciando o outro, com a probabilidade P1, P2, PK, onde a soma de todas as probabilidades seja igual a 1. Então, em N experimentos, a probabilidade que ocorra A1 x1 vezes, A2 ocorra x2 vezes, assim por diante, é dado por aquela fórmula grande que está ali. Eu vou explicar para vocês, então, pessoal, em detalhes, como é que é um exemplo utilizando essa fórmula aí. Eu vou colocar essa fórmula no quadro e vou fazer com vocês depois o exemplo número 6, que ele é mais interessante, assim, fica mais fácil para entender. Deixa eu colocar essa fórmula aqui no quadro primeiro, para depois a gente poder pegar e fazer o exemplo, então. Deixa eu só desativar isso aqui. Ok. Muito bem, pessoal, vamos ver o exemplo aqui, que ele é o seguinte, ó.
Os seguintes eventos podem ocorrer com o pacote enviado pelo correio: chegar em perfeito estado, chegar danificado ou perder-se pelo caminho. Então, ele fala agora o texto seguinte: as probabilidades desses eventos são, respectivamente, chegar em perfeito estado, 0,7, vou escrever aqui no quadro, hein? Em perfeito estado, 0,7. Chegar danificado, 0,2. Danificado, 0,2. E extraviado, né, como é que ele chama aqui? E perder-se, né, pelo caminho aqui, vou colocar extraviado. Extraviado, no caso, é de 0,1. Então, a pergunta é o seguinte: foram enviados 10 pacotes. Então, no caso aqui, o nosso N vai ser 10. É o total de experimentos aí. Qual a probabilidade de 6 chegarem corretamente? 6 chegarem corretamente. Depois, 2 serem avariados, 2 serem danificados, né? Ou avariados. E, no caso, os outros 2 serem perdidos. Eu coloquei as informações aqui no quadro para a gente pegar e fazer, então, esse exemplo aqui. Deixa eu compartilhar com vocês agora a câmera. Muito bem. Estão vendo aí a câmera, então, pessoal. Então, o que acontece? Nós temos aqui esse problema aqui. Então, o que acontece? Quando você envia um pacote pelo correio, ele pode chegar em perfeito estado, danificado ou extraviado. Então, o que acontece? Foram enviados 10 pacotes. Qual que é a probabilidade disso aqui acontecer? De 6 chegarem em perfeito estado, 2 danificados e 2 se perderem. É só pegar e utilizar essa fórmula aqui. A probabilidade vai ser, esse N é o total de pacotes que eu vou ter, que são 10. Esse X aqui, no caso, são esses números aqui. Esse aqui vai ser o X1, esse aqui o X2 e esse aqui o X3. É o que eu quero que aconteça. Então, no caso, acontecer que 6 pacotes sejam perfeitos, eu coloco 6 fatorial. 2 serem danificados, 2 fatorial. E 2 serem perdidos, 2 fatorial também. Agora, a probabilidade de um pacote chegar em perfeito estado é 0,7. Aí eu coloco 0,7 elevado a sexta potência, que é o x. Ó. A probabilidade fica elevada a esse valor aqui. Depois, a probabilidade de ser danificado é de 0,2. Eu coloco 0,2 também elevado a 2, porque o meu x2 aqui vale 2. E, por fim, dele ser extraviado é de 0,1. Que eu coloco também elevado a 2, eu quero que 2 pacotes sejam extraviados aqui, de acordo com o problema. Então, o que acontece agora aqui é o seguinte, é só pegar e fazer essas continhas, quer ver? A calculadora faz para a gente, que é 10 fatorial, dividido por 6 fatorial, vezes 2 fatorial, vezes 2 fatorial de novo. Então, esse valor aqui, 10 fatorial dividido por 6 fatorial, vezes 2 fatorial, vezes 2 fatorial, dá 1.260. Aí, vezes 0,7 elevado a sexta, 0,2 ao quadrado, e 0,1 também ao quadrado aqui. Então, vezes 0,7 elevado à sexta potência, vezes 0,2 elevado a 2, vezes 0,1 elevado a 2 também. Cadê esse número aqui, ó? Que no caso aqui, ó, multiplicando por 100, né? Vai ficar, no caso, 5,9%. É a chance de acontecer exatamente isso aí. Deixa eu conferir aqui, pessoal. 0,7 elevado a sexta, vezes 0,2 elevado ao quadrado, vezes 0,1 também elevado ao quadrado.
É isso aí mesmo. Então, a chance de acontecer exatamente isso aqui, nessa configuração que foi posta, é de 5,9%. Alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal, sobre isso? Não? Vou voltar, então, aqui para a gente fazer a última parte que está faltando, então. Muito bem, pessoal. Então, esse exemplo aí, né, nós já fizemos, está aqui no quadro, ok? Esse é aquele que eu falei que eu não consigo pegar e fazer utilizando o Excel. Se tem alguma maneira, eu não conheço. Deixa eu registrar ele, depois eu pego e coloco ele para vocês. Eu coloco ele para vocês no slide aqui para entregar. Só um minutinho aqui, peraí. Deixa eu tirar uma foto dele. Muito bem, vamos voltar aqui então. Pessoal, por fim, então, aqui, ó, distribuição de posição. Isso aqui é bem interessante. Eu vou fazer uma leitura aqui. Qual que é a ideia da distribuição de Poisson? É quando você não tem... quando você sabe a probabilidade de um evento acontecer, mas você não tem a probabilidade do evento não acontecer. Quando não faz sentido a probabilidade, né, você calcular a probabilidade do evento não acontecer. Eu acho que a maneira que é abordada aqui é bem interessante. Quer ver? Olha só o que ele fala para a gente aqui. Em muitos casos, conhece-se o número de sucessos, porém se torna difícil e às vezes sem sentido determinar o número de fracassos ou o número de provas. Por exemplo, é perfeitamente possível registrar o número de automóveis que passam em uma rua em um determinado intervalo de tempo, mas é impossível ou não faz sentido registrar o número de automóveis que não passam por essa rua nesse mesmo intervalo de tempo. Então, você tem como computar aqueles que passaram. Não faz sentido você computar aqueles que não passaram. Não tem coerência nisso. Para encontrar a probabilidade de X sucessos acontecerem em um intervalo de tempo T, usamos a fórmula de distribuição de Poisson, dada por P de xt igual àquela formulazinha aí. Lambda P elevado a x sobre x fatorial exponencial de lambda T, onde o lambda é o coeficiente de proporcionalidade dado em função da frequência da ocorrência de um evento em relação a um período de tempo. Esse lambda aqui eu vou dar um detalhe, vou detalhar mais a maneira de calcular ele. Então, por exemplo, aqui é o seguinte, ó, olha esse exemplo aqui. Em média, 2 chamadas por hora, em média, a 2 chamadas por hora é um número de telefone. Calcule, letra A, a probabilidade de receber no máximo 3 chamadas em 2 horas, a probabilidade de nenhuma chamada em 90 minutos. Vou fazer o seguinte, eu acho que é interessante, antes de fazer essa letra A, fazer um exemplo um pouquinho diferente dela. Deixa eu só pegar e fazer o seguinte, deixa eu ajustar esse slide aí que eu tive essa ideia agora. Quer ver? Só fazer um ajuste nele e vou voltar a compartilhar com vocês. Só um minutinho, pessoal, peraí. Só um pouquinho que eu estou colocando aqui. Isso. Okay. Deixa eu voltar a compartilhar com vocês, então. Aqui, se você observar, eu acrescentei a letra A, a probabilidade de se receber 5 chamadas em 4 horas.
Porque, deixa eu explicar então como é que faz essa continha aqui. No quadro, e depois a gente pega e faz ela aqui no caderno, no Excel, para mostrar que dá a mesma coisa. Depois a gente vai usar só o Excel, que ele é muito mais eficiente naturalmente, né? Então, observem só, quer ver? Deixa eu só colocar aqui no quadro a fórmula, né? A fórmula é essa aqui. Deixa eu escrever ela aqui no cantinho aqui para a gente poder fazer menção a ela. Para apagar essa parte, escrever essa fórmula. Aqui. Então, vou voltar aqui o exemplo, aqui, pegar o primeiro exemplo, que é a letra A. Então, em média, são há 2 chamadas por hora em certo número de telefone. Vou só colocar as informações aqui. Então, são 2 chamadas por hora, por 1 hora, em certo número de telefone. O que o exercício pede para a gente aqui na letra A? Calcule a probabilidade de receber 5 chamadas, em, como é que está aqui, em 4 horas. É isso aqui que está perguntando para a gente. Deixa eu compartilhar com vocês, pessoal. Agora, novamente, a câmera. Normalmente vocês estão vendo aí o compartilhamento da câmera aqui. Então, o que acontece? Ele tem 2 chamadas, né? A média que a gente tem aí são 2 chamadas em 1 hora. A pergunta que ele faz é qual que é a probabilidade de receber 5 chamadas em 4 horas. Sempre esse primeiro valor aqui é o X, o segundo valor aqui é o tempo. Então, são 5 chamadas em 4 horas. É essa conta que ele pede a gente fazer aqui. O primeiro passo, que pode confundir um pouco, é o cálculo do lambda. O lambda, pessoal, é um coeficiente de proporcionalidade. E para você calcular ele, você tem que analisar qual é a informação dada. São 2 chamadas em 1 hora, sendo importante você fazer o seguinte, ó. 2 chamadas em 1 hora. Então, no caso, nosso lambda aqui vai ser igual a 2. O lambda é 2. O lambda sempre vai ser o valor da quantidade, né, de eventos que acontece em 1 unidade de tempo. Se for hora, vai ser, no caso, 1 hora. Se fosse dia, seria em 1 dia. Ou semana. Então, entendeu? Tem que ser sempre por 1 unidade de tempo considerada. Como eu estou considerando hora, então vai ser por 1 hora. Então, por isso que o nosso lambda é 2. Porque, no caso, são 2 chamadas em 1 hora, e esse 1 hora é a unidade de tempo que eu estou considerando. Tem que ser sempre 1 unidade de tempo. Está medido 1. Por hora é 1 hora, se for dia é 1 dia, semana 1 semana, e assim sucessivamente. Agora eu venho aqui e faço o seguinte, ó. Probabilidade de ser, no caso, 5 chamadas em 4 horas. Então, eu venho e substituo. O nosso lambda vale 2. O nosso T é 4, são 4 horas. O X é 5, são 5 chamadas. Sobre 5 fatorial, exponencial de menos o quê? O lambda, que é 2, vezes o T, que é 4. Né? Fazendo essa continha aqui, a gente vai ter o seguinte, ó. Fica assim, dá para fazer direto na calculadora. 2 vezes 4 é 8, né? Fica 8 elevado à quinta, dividido por 5 fatorial. Aí deu vezes, né? Exponencial de menos 8. Aí deu isso aqui, ó. Em porcentagem, né? Dá 0,9. Desculpa. Em porcentagem dá 9,16%. Então, a chance de receber 5 ligações em 4 horas, nessa conjuntura aqui, é de 9,16%. Lembra que eu falei para vocês que o Excel faz isso para a gente?
Aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente consegue fazer essa conta aí usando o Excel, que é bem interessante. Tá? Que é bem interessante. Vamos fazer, então, aqui usando o Excel. Eu acabei fazendo aquela conta sem usar o microfone, pessoal. Infelizmente, eu esqueci. Tá? Deixa eu fazer, então, essa conta aqui agora, utilizando aqui o Excel. Deixa eu compartilhar com vocês igual eu fiz antes. Vou colocar o PowerPoint pequenininho aqui do lado, o Excel maior, e compartilhar com vocês a tela. Aqui. Então, está aqui compartilhado aqui, do lado esquerdo o PowerPoint, do lado direito o Excel. Então, vamos lá. Como é que a gente faz essa questão, letra A especificamente, que foi o que nós fizemos, utilizando aqui o Excel. A ideia é o seguinte, pessoal. Você pode perceber aqui, essa é a questão 7, letra A. Você vai utilizar o comando Poinson mesmo. Poinson, beleza. Aí, beleza. O X aqui, no caso da letra A, é o quê? Eu quero 5 chamadas em 4 horas. Então, o nosso X vai ser 5, que são 5 chamadas. Você pode perceber que na sequência aqui tem a média. O que é essa média, pessoal? Essa média aqui sempre é o lambda vezes o tempo. Tá? No caso, a média vai ser 8. Eu vou escrever isso na frente. Tá? Essa média que ele fala aqui sempre é o lambda vezes o tempo. Cumulativo? Não. Falso, porque é somente... não estou acumulando até 4 horas, é somente em 4 horas. Então, falso. Você pode perceber aqui que deu exatamente a mesma coisa que eu tinha dado aqui no quadro, que é o 9,16%. Então, só para ficar bem claro, que pode acabar tendo uma confusão, essa média aqui, acho que eu tenho aqui anotado. A média é isso aqui, ó. A média sempre é o lambda vezes o t. Então, a média que ele utiliza aqui, né, sempre tem que pegar o lambda e multiplicar pelo t. Ele não faz sozinho, a gente é obrigado a fazer. Tá? Então, por que foi 8? Porque era, no caso, o nosso lambda era 2 e o tempo eram 4 horas. Agora, vamos fazer, então, a 7b. A 7b é o seguinte, ó, a probabilidade de se receber, no máximo, 2 chamadas em 2 horas. Então, nesse caso aqui, quando eu falo no máximo 2, quer dizer que pode ser 0, 1, aliás, no máximo 3, quer dizer que pode ser 0, 1, 2 ou 3, tá? Então, no caso aqui vai ser cumulativo. Então, novamente, Poinson. Aí, então, no máximo 3, eu coloco 3 aqui. Qual vai ser a média? Olha, no caso aqui, a média, como o tempo aqui é 2 e o lambda é 4, então a média vai ser 2 vezes... Desculpa. Como aqui o tempo são 2 e o lambda é 2, então fica 2 vezes 2, que dá 4. Sempre a média é o lambda vezes o tempo. Como o tempo aqui são 2, que são 2 horas, e o lambda é sempre 2, nesse caso aqui, vai dar 4. Cumulativo verdadeiro, porque quer dizer que é no máximo 3. No máximo 3 pode ser 0, 1, 2 ou 3. Por isso que você coloca verdadeiro aqui. Então, dá esse valor aqui, que em porcentagem é 43,35. Então, no máximo 3 é de 43%. E letra C, gente, 7C, a probabilidade de não receber nenhuma chamada em 90 minutos. Então, aqui tem um detalhezinho para a gente discutir. Ó. 90 minutos. Lembra que o nosso lambda foi dado em horas. Então, se o lambda foi dado em horas, o meu tempo vai ter que ser em horas. Então, 90 minutos é igual a quanto? A 1,5 horas. Isso aqui é fundamental, tá? Porque o meu lambda foi calculado lá, foi dado em horas. Então, qual vai ser a média aqui? A média aqui, no caso, como é lambda vezes t, vai ser 2, que é o lambda vezes
1,5, que nesse caso aqui vai dar 3. Então, aqui a gente vai ter o seguinte, ó, a probabilidade nenhuma, então Poisson, nenhuma é 0. Qual que é a média? 3. Cumulativo, não. Falso. Então, nenhuma chamada de 0,049, que em porcentagem dá isso aqui, 4,98%. Bom, deixa eu ver se dá para fazer o 8. Vou fazer o número 9 em vez do 8, porque o 9 é interessante, depois eu pego e paro. Pessoal, só vou fazer mais o 9 então. O 9 é o seguinte, ó. Questão 9. O número de petroleiros que chegam a uma refinaria ocorre segundo uma distribuição de Poisson, com média de 2 petroleiros por dia. Então, se são 2 petroleiros por dia, aí fala assim, desse modo, determine a probabilidade que da refinaria receber, no máximo, 3 petroleiros em 2 dias. Vou fazer o seguinte, para ficar diferente do exemplo anterior, deixa eu dar uma mudada nisso aqui, quer ver? Espera aí. Tá. Vou fazer assim, em vez de ser 2 petroleiros por dia, porque eu quero que fique diferente, eu vou colocar, suponha que receba, vou colocar aqui 5. 5 petroleiros por dia. Desse modo, determina a probabilidade de receber no máximo, vamos colocar 20 petroleiros em 3 dias. Vamos mudar o exercício aqui para ficar melhor. 3 em 4 dias. Muito bem. Deixa eu voltar aqui a compartilhar isso aqui. Então, aqui é o seguinte, pessoal. Se você analisar, né, eu sei o seguinte, que ela recebe quantos? São 5 petroleiros por dia. Então, nesse caso aqui também, o nosso lambda vale 5. São 5 petroleiros, né? Então, 5 petroleiros, o nosso por dia, como é 5 por um dia, então o nosso lambda aqui vai valer 5 também. Então, o lambda aqui, deixa eu copiar aqui. O nosso lambda aqui, ele vai ser igual a 5. Tá? Porque são 5 por dia. Agora, quem vai ser o nosso tempo aqui? O nosso tempo são 4 dias. Então, aqui o nosso T vão ser 4 dias. T igual a 4 dias. E o meu X, né, que eu uso aqui, no caso, o meu X vai ser igual a 20, que são 20 petroleiros. Muito bem, agora eu consigo fazer a continha aqui, ó, igual Poisson. Tá? Aí eu venho aqui, ó, então o meu X é 20, só quero 20 petroleiros. A média, pessoal, lembra que a média nesse caso aqui é que sempre a média é lambda vezes T. Então a média aqui nesse caso, vai acabar fazendo diferente. Aguenta aí. Aqui, ó. A média aqui nesse caso aqui vai ser igual a 5, que é o lambda, vezes o 4, que é igual a 20, né? A média nossa aqui é 20. Então, vamos lá. Então, eu vou ter 20 aqui. A nossa média também vai ser 20. Como ele fala, receber no máximo, como é no máximo, quer dizer que vou colocar verdadeiro aqui. Quer dizer que ele vai receber 0, 1, 2, quer dizer, no máximo 20. Então, a probabilidade aqui vai ser de 0,55. Ou 55%, então. Então, foi cumulativo verdadeiro, porque quer dizer que no máximo 20. Pessoal, é isso basicamente que eu queria passar para vocês, tá? Tem uma listinha que depois eu passo para vocês também. Depois eu pego e passo essa tabela aqui para vocês poderem ver também.
Então, eu vou parando por aqui. A semana que vem tem mais um encontro, né? Que em novembro a gente vai fechar os encontros todos. E depois eu passo para vocês o link dessa aula aqui, junto com a planilha e com os slides aqui, para vocês poderem olhar e mais uma listinha de exercício. Então, até semana que vem, pessoal.